Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém? Seja bem-vindo no culto de missões. Deus já ministrou uma palavra na minha vida, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Mas antes a gente tem alguma coisa para ver. E eu quero dizer para você, aliás, sempre nós falamos isso no culto, que missões levar ao amor de Deus, às vezes nós não precisamos falar muito, mas quando nós temos determinadas ações, as ações acabam falando mais alto. Hoje muita gente fala, e às vezes fala sem sabedoria. Às vezes, ao invés dela anunciar como Deus é amor, elas apresentam Deus, às vezes, de uma forma atrapalhada, e as pessoas não entendem. Mas quando nós temos algumas ações, isso acaba repercutindo de maneira muito forte. É a mesma coisa de você chegar perto de uma pessoa que acabou de perder um ente querido. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, né? Aí a gente usa aquelas frases, para morrer basta estar vivo, né? A gente fala, é assim mesmo. Na realidade, irmão, a gente não tem o que falar. Então a melhor coisa, o que é? Você chegar e abraçar a pessoa. A pessoa vai se sentir muito mais acolhida do que você for falar. Então, quando nós agimos de algumas formas, elas acabam tendo um peso maior. Na semana passada, os irmãos da capelania com outros irmãos da igreja, aliás, eu quero dizer para os irmãos, para que você venha participar conosco. A gente vai começar a anunciar mais os trabalhos que nós temos feito. É muito importante que você, como igreja, venha com a gente. E estivemos numa casa de repouso, e aconteceu um movimento maravilhoso ali. Através desse movimento, essa semana nós conseguimos visitar uma família precisando muito do amor de Deus, e tudo começou ali. Eu quero chamar a Paula para estar falando sobre isso. Bom dia. Antes de falar, vou passar o videozinho. Eu quis mostrar primeiro só para vocês terem uma noção do que é um ministério. Não sei se todos conhecem, né? Mas tem muito a ver com o pastor falou, que eu não sabia que ia falar isso, com o que ele falou. A igreja é só um lugar onde a gente vem se renovar, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, que é um templo só onde a gente vem, né, compartilhar a palavra, nos fortalecer para que a gente possa levar esse amor adiante. Essas pessoas, como muitas outras, e às vezes estão mais perto de vocês do que vocês imaginam, precisam. E precisam de cada um de vocês. Nosso ministério precisa de vocês, para que a gente possa atender mais pessoas. Dia 1º a gente está indo agora no Hospital Emílio Ribas. E o que eu quero falar assim, a gente foi fazer uma brincadeira. Na hora chamei algumas pessoas para participarem, e todas foram com o coração de servir, participaram, foi bênção. A nossa igreja recebeu, o lugar recebeu, e de lá, numa brincadeira, veio um pedido muito importante de uma funcionária que o pai foi diagnosticado de câncer, e ela pediu para a gente ir lá fazer essa visita. A gente foi, ele fez a cirurgia ontem, vai ficar 3 dias na UTI, mas ele está bem. Só que é uma resposta legal, porque esse casal que nos convidou, eles são católicos, né? Só que eles conseguiram ver no que a gente estava fazendo, a necessidade que eles estavam precisando no lar deles. Então, a gente pede de coração que vocês se juntem a nós, né? E que você possa fazer isso, não numa data específica, a cada momento. É só estar simples, assim, atenta nos mínimos detalhes, como sempre o pastor falou quando a gente está no hospital. É nos pequenos detalhes que as pessoas precisam da gente. Às vezes é o silêncio, é um abraço, é um ombro, é o amor. O mandamento mais importante que Deus deixou para a gente é o amor. E é isso que a gente tem que compartilhar. Amém? A gente espera você então, irmãos, próxima vez conosco. Aqueles idosos ficam tão felizes quando recebem uma visita. E é isso que nós temos como igreja. E isso é missão. Você não precisa ir lá nos Estados Unidos, tão longe, porque às vezes na sua rua há um campo missionário a ser trabalhado. Amém? A melhor forma, irmãos, de nós falarmos de Jesus, a mensagem mais importante e impactante é quando nós falamos como Jesus nos amou. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, Jesus. E às vezes a gente não é poupado também em muitas coisas que nós vivemos, nós passamos.
Mas uma coisa a gente tem certeza, que mesmo que a gente passe pelos momentos mais difíceis, o amor de Jesus vai estar sempre presente na nossa vida. Pode ser que hoje você entrou aqui meio triste, né? Meio pensativo com algumas coisas, mas eu quero dizer para você que mesmo que as coisas não estejam tão bem, o amor de Cristo sobre a tua vida, Ele é maior. Amém? Que você seja edificado por essa mensagem que vai ser passada agora, para a glória de Deus. Amém? Isso é para que você entenda como é grande o amor de Deus pela nossa vida. Que nós realmente, nós vamos passar por muitas coisas muito difíceis. Mas o amor de Deus não vai permitir que nós pereçamos, irmãos. A vitória está nas suas mãos. Amém? Eu quero compartilhar com você nessa manhã, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler 3 versículos, não estão na sequência. E o primeiro, que já está projetado, é o versículo 6. Nós estamos nesse mês falando sobre a família. O primeiro versículo, que é o versículo 6, que eu quero ler com os irmãos, diz assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Versículo 13, do mesmo capítulo: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Versículo 32, e ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, e fez o que o Senhor aprova. Amém? Essa sequência de versículos está falando sobre o rei Josafá. Quando nós lemos a história dos reis de Israel, se você tiver a oportunidade de ler no Velho Testamento, leia. Nós vamos ver ali, irmãos, que alguns reis que assumiram a responsabilidade de governaram segundo o coração de Deus, conduzir o povo a um caminho de obediência, e Deus fazia o povo prosperar. Porém, existiram também outros reis, que de forma diferente seguiram aos deuses, a idolatria, perverteram o seu coração, e por isso conduziu o povo às suas derrotas. Josafá foi um homem diferente, porque Josafá era um homem que temia a Deus. Josafá era um homem que amava a Deus. E neste momento da sua história, Josafá tem um perigo na sua frente. Um grande exército se levanta para lutar contra a nação. E Josafá se viu num momento muito difícil, porque ele sabia que aquele exército era bem maior que o de Israel. E Josafá, como era um homem que temia a Deus, ele vai e busca o Senhor, pedindo para que Deus agisse em favor do povo, para que Deus lhe desse uma estratégia naquele momento tão difícil. Mas o que eu quero te chamar a atenção foi a forma que ele ora no versículo 6. Quando ele usa essa expressão: Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Quando ele ora e menciona na sua oração Deus dos nossos pais, Josafá ali faz uma referência muito importante à família. E ele, naquela oração, ele aponta para tudo aquilo que ele aprendeu dos seus pais, para tudo aquilo que os pais viveram. E ele nesse momento de oração, ele ora a Deus e menciona o Deus dos seus pais. Os irmãos estão entendendo isso? A menção que ele faz da família.
É a mesma coisa, irmãos, que o seu filho orasse e usasse você como referência. Vou pegar alguns exemplos aqui, tá bom? Vou pegar o Fábio, filho do pastor Reinaldo. É a mesma coisa que o Fábio chegasse e orasse assim: ah, Senhor, Deus do meu pai Reinaldo, da minha mãe Margarida. É a mesma coisa que o Felipe e a Bruna orassem e dissesse: ah, Senhor, Deus do meu pai Mauro, de minha mãe Paula. É a mesma coisa que a Alice, pequenininha, ela orasse e falasse: ah, Senhor, Deus do meu pai e da minha mãe, do meu pai Ariel, da minha mãe Ingrid. É como se Josafá mencionasse Deus através de todo o seu poder que lhe foi passado pelos seus pais. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos a importância que há em que nós, como os pais, aquilo que nós vamos passar para os nossos filhos. Porque lá na frente, tudo que você passou para os seus filhos, em algum momento da vida, eles vão se lembrar. Uma realidade triste é se você olhar para um lar totalmente problemático, e os filhos, eles começam a ter uma referência totalmente errada. Obviamente, aquilo que eles vão usar para a sua vida, não serão boas lembranças, e não serão boas coisas. Mas já pensou que legal os seus filhos crescerem, você vê-los na presença de Deus, e você saber que eles estão ali, porque você passou alguma coisa boa. Mas eu quero dizer para você, pai e mãe, que ensinou, e que talvez o teu filho não permaneceu nos teus ensinamentos. Essa mensagem não é para você ficar triste, mas é para que você creia que aquilo que você passou para os seus filhos está guardado no coração deles. E muito poder há na oração de um pai e de uma mãe. E a tua oração diante do Senhor pelos seus filhos vai alcançar a vida deles por onde quer que eles estiverem andando. Talvez você esteja preocupado com seus filhos. Meus filhos não estão na igreja, meus filhos não estão me acompanhando, meus filhos estão seguindo os seus próprios caminhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: esteja orando pelo seu filho, porque Deus vai ouvir a sua oração, e a bênção do Senhor vai alcançar eles. E se eles estiverem andando em caminhos tortuosos, tenha certeza que Deus vai guardar e Deus vai trabalhar no coração, na mente deles, porque você é um pai e uma mãe que está orando por eles. No verso 13, nós vemos a menção de quando Josafá lhe conclama o povo se reúne diante do Senhor. E o versículo fala que todos os homens com suas mulheres e seus filhos, até os bebezinhos, estavam na presença de Deus. É para que você entenda, irmãos, que nos momentos mais cruciais do povo de Deus, a família, ela estava numa representatividade muito grande. O que eu quero dizer com isso é que a igreja hoje também, ela é representada por famílias. E quando nós expressamos a palavra de Deus por meio de uma família alicerçada, tenha certeza que isso há uma repercussão muito grande. Porque Deus está honrando as famílias e Deus quer proteger a tua família. Deus quer sarar nossas famílias. No versículo 32, diz que ele quem Josafá andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que o Senhor aprova. Quando você consegue transmitir para os teus filhos o amor de Deus e o teu próprio amor, tenha certeza, irmãos, que Ele vai guardar isso na sua vida. E a bênção do Senhor será sobre ele. A bênção de Deus vai alcançar. Então nesta manhã, eu quero que você tenha em mente, que você guarde isso no seu coração. Talvez os seus filhos não estão aqui com você, mas continue orando, porque a tua oração, ela vai fazer uma diferença lá na vida deles.
e Deus os trará de volta. E você os terá com você. E você vai glorificar o nome do Senhor. E você vai poder dizer que você é uma família feliz, porque todos estão na casa de Deus. Aleluia. Nós hoje, como família, nós estamos vivendo um ataque muito grande de Satanás. O inimigo está querendo destruir a família de todas as formas. Eu digo a família instituída por Deus. A sociedade quer descaracterizar a família da forma que Deus criou. De outra forma também, o inimigo quer procurar separar as famílias. Pais que se separam dos seus filhos, filhos que se separam dos seus pais, esposo que se separa da sua esposa e vice-versa, porque há um ataque muito grande para que a família se desestabilize. Se nós dizemos que somos igreja, irmãos, e não tivermos famílias estabilizadas, talvez nós não seremos uma igreja de acordo com o coração de Deus. Por isso, irmãos, a igreja, ela vai ser conhecida pelas famílias que tem. Aleluia. Mas você pode dizer assim: pastor, eu não tenho filhos. Amém, você tem a sua esposa e você tem o seu esposo. Você é uma família. Haverá ataques do inimigo contra você e sua esposa? Haverá. Mas que nesta manhã, irmãos, nós sejamos cheios da graça, do conhecimento de Deus. Que a nossa família esteja envolvida pelo cuidado do Senhor e que nada venha destruir a nossa família. Ah, mas a minha família é eu e meu esposo, mas eu estou aqui, meu esposo não está, ou vice-versa, eu estou aqui, a minha esposa não está. Querido, apresente tua família a Deus. Deus continua estendendo as suas mãos sobre a tua família, porque você está orando, você está firme, você está clamando. Creia que a misericórdia de Deus vai alcançar o seu cônjuge. Aleluia, eu creio nisso, irmãos. Eu estou falando porque eu creio nisso, que é o poder da palavra de Deus. Josué, um grande líder também, ele chega diante do povo e manda o povo fazer uma escolha. Ele diz assim para o povo: olha, eu quero colocar diante de vocês hoje uma escolha. Ou vocês servem a Deus, o Deus dos nossos pais, ou você segue segundo os deuses pagãos. Ou seja, Josué estava colocando diante do povo que eles precisavam se definir espiritualmente. A quem eles iriam seguir, que forma iriam viver. É a mesma coisa que eu chegasse aqui nessa noite, a gente chegasse e falasse assim: irmãos, eu quero que vocês hoje escolham. Vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir o mundo? É a mesma coisa, irmãos, assim foi Josué. Mas Josué, ele se coloca de uma posição incrível. E ele diz lá em Josué capítulo 24, versículo 15: se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, o que é? Serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso hoje? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pastor, meu filho não está aqui. Profetize na sua vida nessa noite: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu esposo não está aqui, mas profetize: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus ama a família, e Deus quer restaurar as nossas famílias, para a glória do seu nome. Josué era um homem que tinha coragem, era leal, era dedicado a Deus, e após a sua conquista, ele renova esse pacto com todo o povo. E ele coloca diante do povo essa escolha: quem vocês vão escolher, o Senhor ou os deuses? Mas ele diz com firmeza que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. O interessante disso é que Josué poderia ter dito assim: eu servirei ao Senhor. Não é verdade? Ele poderia dizer assim: eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu vou servir ao Senhor. Mas Josué diz assim: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha esposa serviremos ao Senhor. Eu, a minha esposa e meus filhos serviremos ao Senhor. Eu, os meus tios, minhas tias serviremos ao Senhor. Eu, meus avós serviremos ao Senhor.
Ele não assumiu uma responsabilidade sozinho. Eu quero te dizer para você nessa noite que talvez você esteja procurando a vontade de Deus para você e você está deixando tua família de lado. Nesta manhã, queridos, eu quero dizer para você, inclua a tua família nos planos e nos sonhos que Deus tem para você. Aleluia, porque Deus não te quer abençoar sozinho, só você, mas a toda a sua família, porque a bênção de Deus, aleluia, ela vai se estender a toda a sua casa. Glória a Deus, porque Deus sabe a importância da sua família no teu ministério. Deus sabe disso. Dizem, né, que por detrás de um grande homem, uma grande mulher, está errado, do lado de um grande homem, há uma grande mulher. Amém, Mauro? Há uma grande mulher, não é atrás não, é do lado, irmãos. Ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher, existem filhos abençoados. E eu quero dizer para você, bater novamente nessa tecla, que talvez o seu filho não esteja com você servindo a Deus, mas que a partir de hoje você declare uma palavra de bênção e de salvação para os seus filhos. Que você declare em nome de Jesus que eles serão salvos, que eles virão para o Senhor, para que você alegre seu coração. Josué manteve uma posição firme como esposo e como pai diante do povo de Deus. A bênção de Deus é para você e para sua família, porque elas fazem parte disso. Deus quer incluir a nossa família, irmãos, dentro dos seus propósitos para nós. Sou noivo, não casei, mas declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Muitas famílias precisam ser salvas. Muitas famílias precisam que Deus restaure. Nós estamos num culto de missões. E missão é tentar restaurar a família. Missões é entrar na casa de pessoas que estão precisando de uma transformação de Deus. Missão é você entrar e alcançar vidas que estão se destruindo. Irmãos, nós precisamos proteger a nossa família. Amém? Proteja a sua família. Houve um homem na Bíblia, que eu gosto muito da história dele, e eu te aconselho a você ler, que é Neemias. Neemias no capítulo 1, versículo 3 diz assim: e eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Deixa eu te contar só uma parte para que você entenda o contexto disso aqui. O povo de Deus, ele se rebelou tanto contra o Senhor e Deus deu um corretivo para o povo de Israel. Deus permitiu que eles fossem levados cativos por outras nações, e lá nos cativeiros, longe das suas origens, longe da sua cidade, perderam toda a liberdade e viveram cativos. Mas Deus permitiu isso para que eles entendessem como Deus os amava. Porque o homem é muito cabeçudo, e às vezes ele precisa de um corretivo para ele entender como Deus o ama. E Deus fez isso com uma nação, com um povo, e eles ficaram lá no cativeiro. Mas o cativeiro um dia finalizou, porque Deus sempre, com a repreensão e com a correção, mas Deus trazia uma mensagem de restauração. Ele disse que ele iria restaurar o povo, e Deus trouxe um momento de restauração. Neemias era um homem que servia a Deus, e ele trabalhava no palácio, ele servia o rei, ele era o copeiro-mor. E ele trabalhava lá, e chegou para ele uma notícia do seu povo, e falaram: Neemias, olha, eu estou trazendo notícia do povo, nosso povo que está no cativeiro, eles passaram por humilhação, sofrimento, a cidade está destruída, o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas queimadas. A Bíblia diz que Neemias, ele se incomodou tanto, se entristeceu tanto com aquilo, que ele chega para o rei e pede para que o rei o liberasse, para que ele fosse. Aliás, o rei percebeu a tristeza no semblante de Neemias. Depois você pode ler lá.
E o rei percebeu o semblante dele e falou: o que está acontecendo com você, Neemias? E Neemias começa a falar: ó rei, me chegou uma notícia tão triste, que a cidade do nosso Deus está destruída, os muros foram destruídos, portas queimadas. Aí o rei vai e libera Neemias, vai lá. E a Bíblia diz que Neemias, ele vai, deixa seus afazeres por permissão do rei e vai lá para Jerusalém. Quando ele chega, ele começa a andar pela cidade totalmente destruída. E Neemias, a primeira coisa que ele pensa em fazer: vou restaurar os muros. E Deus usa Neemias para uma grande reconstrução. Deus usa Neemias para um grande movimento de reconstrução. Nós estamos falando em movimento. Neemias poderia ser aquela pessoa que dissesse assim: bom, está tudo acabado, o que eu vou fazer, né? Vamos ver se o povo se mexe. Mas não, irmãos, Neemias foi aquele homem que se colocou diante de Deus e falou: não, eu vou lá e vou trabalhar para que a cidade seja reconstruída. E a primeira parte da cidade que Neemias quer reconstruir, o que eram? Os muros. Por quê, irmãos? Porque os muros eram sinal de fortaleza. Com os muros fendidos, havendo fendas no muro, os inimigos facilmente entrariam novamente e atacariam a cidade. Neemias se preocupou, falando: não, temos que tapar as fendas, nós temos que tirar os buracos para que não entre nada e a gente esteja totalmente protegido. Ele poderia pensar assim: não, vamos recuperar o templo, vamos recuperar as ruas. Não, primeiro vamos recuperar os muros. Porque os muros é o sinal da nossa segurança. Tem que tapar os buracos. A revelação que Deus nos dá, irmãos, em cima dessa palavra é o seguinte, irmãos: que nós precisamos também tapar as fendas que estão protegendo nossa família. Às vezes os muros que envolvem a nossa família, seja você pai, mãe, filho, ou seja você somente pai, mãe, esposo e esposa, existem fendas, e essas fendas precisam ser tapadas. Por quê? Porque as fendas estão abertas em muitas famílias, e as coisas ruins estão entrando, ela vai minando, e chega um momento, irmãos, que nós estamos aqui, louvando a Deus, cantando, sorrindo, mas quando nós chegamos em casa, nós encontramos um mundo em ruínas. É assim que muitos encontram a sua casa, em ruínas. Não ruínas no seu sentido literal, casa, não estou falando isso, mas ruínas de sentimentos, de relacionamentos que foram rompidos. Mas Deus, irmãos, quer proteger a nossa família, e é tempo de nós, irmãos, taparmos as fendas, para que as coisas ruins não entrem dentro dela. Aleluia, glória a Deus. Vamos tapar com o que, irmãos? Como nós vamos tapar as fendas? Nós vamos tapar, irmãos, com perdão. Porque tem muita família que não consegue se perdoar. Não consegue. Eu vou dizer da minha família, não estou falando minha esposa, mas tios meus. Moram próximos uns dos outros, mas não se entendem. E são crentes. Mas não se entende, irmãos, não consegue se relacionar, é um problema tão grande, parece que não vai, é cada um na sua, não se conversa. Eu sei que família, às vezes tem problemas, irmãos, existem diferenças, as famílias não são totalmente perfeitas, mas eu sei que há condição de se viver pelo menos bem, mas tem família que não consegue se relacionar, e muitas vezes a falta do perdão, esposo que não perdoa a esposa, esposa que não perdoa o esposo. Mas nessa manhã, irmãos, ao terminar essa mensagem, nós vamos orar pela nossa família. E nós queremos declarar nesta manhã, irmãos, pela autoridade do nome de Jesus, que esta barreira, essa fenda que se chama desunião, amargura, ela vai ser tapada nesta manhã, irmãos, porque Deus vai nos dar um coração perdoador. E nós vamos perdoar, começar a perdoar, porque nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos perdoar o nosso cônjuge. Relacionamento de marido e mulher nunca é as mil maravilhas. Vamos ser aqui claros. Tem dia que a coisa não está muito legal. Mas o problema é que às vezes nós guardamos ressentimentos, e os ressentimentos vão minando o relacionamento. E ele vai se destruindo. Mas nesta manhã, queridos, se você precisa perdoar, que você já vai perdoando aí de onde você está sentado. Amém?
Se for preciso você abraçar alguém da sua família e pedir perdão, peça. Porque a primeira fenda vai estar começando a ser fechada. Existe uma outra fenda que precisa ser tapada com uma outra ação, que é a compreensão. E às vezes nós precisamos compreender as pessoas por mais difíceis que sejam. Até Paulo escreveu o seguinte, que se for possível, tenha paz com todos. Então, há uma dificuldade nos nossos relacionamentos, mas nós precisamos nos compreender um ao outro, irmãos, para que nós sejamos abençoados. Eu não compreendo a minha esposa, eu não compreendo o meu esposo, eu não compreendo o meu filho. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua mente nesta manhã, sobre o nosso coração, e que a gente possa conseguir compreender melhor. Em casa eu sou mais nervoso, a Dete é mais calma. Às vezes ela precisa me compreender, e às vezes precisa compreender a calma dela. E assim a gente vai indo. 35 anos de casado nós vamos fazer, né? Para a glória de Deus. Então, irmãos, talvez você precisa tapar alguma fenda da sua família, que é perdão. E talvez você precise tapar alguma fenda com um material chamado compreensão. Você precisa se relacionar bem. Você precisa conversar mais. Os pais precisam conversar mais com os filhos. Os filhos precisam conversar mais com os pais. E eu sempre me preocupei com o seguinte, que os meus filhos precisam encontrar em mim um amigo deles. Porque se eu for aquele pai que coloca uma barreira ali, eu nunca vou tê-los comigo. E é isso que nós precisamos fazer como pais, nós precisamos tirar as barreiras que às vezes nós temos em relação ao nosso filho, ao nosso cônjuge, para que, irmãos, para que nós possamos nos relacionar bem. Não adianta você dizer que eu me relaciono otimamente com Deus, mas eu não consigo relacionar com a família. Irmãos, há um problema e há um desequilíbrio. Mas que nesta manhã o Senhor venha nos ajudar, irmãos, porque são coisas às vezes difíceis. Mas que o Espírito de Deus venha nos ajudar a termos diálogo, a reconhecer nossos erros. Outra coisa difícil é tapar a fenda, irmãos, dos muros que envolvem a nossa família, como ação de reconhecer os nossos erros. Que Deus nos ajude a reconhecer, a deixarmos de fora o nosso orgulho, e entendemos que nós pisamos na bola e que a gente precisa reconhecer, pedir perdão, ser perdoado e seguir em frente, para a glória de Deus. Salomão foi um rei que teve de Deus muita sabedoria. Mas quando Salomão estava prestes a perder o seu pai, Davi o chama e diz assim, 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9: e você, meu filho Salomão, e eu quero deixar essa ideia para você, pai, que você olhe esse versículo e você troque o Salomão pelo nome do seu filho. Faça isso. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Olha a responsabilidade do pai dizer para o filho: reconheça o Deus do seu pai. Sirva-o de todo o coração, espontaneamente. Espontaneamente não é você colocar um jugo em cima do seu filho e dizer você tem que servir a Deus de qualquer forma, você tem que ir para a igreja. Não, irmãos, ele precisa servir a Deus espontaneamente, pois o Senhor conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, olha a palavra que Davi dá a Salomão: o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Não adianta ficar passando a mão também no filho e esconder dele as consequências dos seus erros. E às vezes a gente acha que por amar o filho a gente tem que passar a mão no ego dele. Não, irmãos, você tem sim que ajudá-lo para que ele sirva a Deus espontaneamente, mas ele tem que entender que se ele deixar o caminho do Senhor, se ele perder o foco das coisas espirituais, ele terá um prejuízo muito grande na sua vida. E tudo isso, irmão, ser dito com amor. E foi esse o conselho que Davi deu a Salomão: sirva Salomão a Deus de coração. Se você buscar a Deus, Salomão, você vai encontrar Ele.
Você vai encontrar o Senhor, você vai achá-lo, e a bênção de Deus será sobre a sua vida. E é isso, irmãos. Consagre os teus filhos, ore por eles. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 a 28. Ana, e ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que sua mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era esse menino, ela estava com Samuel, era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali ela adorou ao Senhor. Ana foi essa mãe que queria muito filho, mas ela tinha um problema de esterilidade. Ana era uma mulher que era humilhada porque não tinha o seu filho. Porque não ter filhos naquela época é como se a mulher tivesse um grande problema na sua vida, e havia muita incompreensão. A Bíblia diz que ela chegava no templo e ela orava, e ela só mexia os lábios, e alguém até pensava que Ana estava bêbada, tipo falando sozinha. Mas mal sabiam eles que Ana estava orando, com a sua alma triste e pedindo um filho a Deus. Você, mãe, que não tem o seu filho, você quer o seu filho, Deus está ouvindo a sua oração, amém? Mas não veio ainda, fique calmo. Deus tem o seu tempo e a sua forma de fazer todas as coisas. E o incrível de Ana, irmãos, ela queria tanto filho, aí Deus vem e dá o filho para ela. E lá estava Ana feliz, nasceu o seu lindo Samuel. Aí o que uma mãe quer de um filho? Ela quer ficar com o filho do lado ali, quer crescer, quer estar com ele, quer casar o filho, quer fazer tantas coisas, quer o filho do lado. A Ana faz diferente, irmãos. A Ana vai lá e fala: Senhor, tu me deste o filho, agora eu te entrego, para que ele viva para o Senhor. E diz a Bíblia que Samuel cresceu dentro do templo, adorando a Deus, servindo a Deus, e foi um grande homem, um grande líder, para a glória de Deus. Nesta manhã, irmãos, você que tem seu filho, consagre ele ao Senhor. Não estou dizendo para você trazer ele aqui para a igreja e deixar ele aqui o dia inteiro, ajudando o pastor Kamal. Vai ser uma bagunça danada aí. Se for crescidinho, né? Tem um berçário. Mas não é isso, irmãos. Consagrar o teu filho a Deus é consagrá-lo em oração. É consagrá-lo sentando com ele, explicando: querido, a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. É você colocando na mente dele, no entendimento dele, a realidade de que Deus existe, de que Deus é abençoador, de que Deus é misericordioso. Ana entregou seu filho, e ela lá na frente se orgulhou, porque ela viu o que Deus fez com Samuel. Quando você consagra o teu filho será um motivo de alegria do teu coração, para a glória de Deus. Eu quero concluir, irmãos, com um salmo muito conhecido, e que a gente lê muito, Salmo 128, e diz assim: como é feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você, homem, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e será próspero. Você, homem, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Videira, irmãos, é um símbolo de prosperidade e paz. E a sua mulher será videira frutífera em sua casa. Ela vai te fazer você ser feliz. Ela vai te ajudar você a crescer. Ela vai te ajudar você a prosperar. Ela vai ser tua amiga. Ela vai ser bênção na sua vida, para aquele que teme a Deus. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua casa. Oliveira, irmãos, é uma árvore resistente. E mesmo quando derrubada, ela produz
brotos novos. E ela produz constantemente. Isso significa o quê? Que os nossos filhos são pequenos brotos, que o Senhor deu para nossa alegria, e Ele vai florescer, Ele vai prosperar, Ele será bênção. Tudo isso vai se cumprir, irmãos, na vida daquele que teme a Deus. Portanto, querido, você que está hoje aqui servindo a Deus, você é um bem-aventurado, você é um homem feliz, aleluia, porque a tua mulher será como a videira, o teu filho como oliveira, para a glória de Deus. É interessante que esse salmo não diz assim, que aquele que teme ao Senhor vai ter casas, vai ter riqueza. Olha só, o salmo não diz que a bênção de Deus vai ser que nós vamos ter muitas propriedades, que nós vamos andar cheio de dinheiro no bolso. Não, irmãos, a bênção de Deus é que sim, seremos prósperos, nós viveremos do nosso trabalho, e teremos uma família abençoada. Essa é a bênção de Deus, irmãos. As pessoas estão procurando bênçãos, dinheiro, posição, mas a bênção de Deus é simples e é boa. É poder entrar dentro da nossa casa e a gente viver feliz com a nossa família. É isso. E viver as bênçãos do Senhor. Deus quer salvar as famílias. Pode subir, louvor. Deus quer salvar as famílias. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e de sua casa. A salvação, ela vai se estender a não somente uma pessoa em uma casa. A salvação, ela se estende a toda a sua família. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a tua casa. Amém. Deus quer salvar a nossa família. Deus quer salvar a família de muitas pessoas. Me chegou conhecimento aqui, que está conosco aqui, Pastor Luiz. Onde está o Pastor Luiz? Vem aqui, Pastor Luiz. Parece que você veio aqui para um objetivo. Se quiser trazer sua família, pode trazer. Amém. Paz, igreja. É uma alegria, né? E obrigado, pastor Kamal, pastor Edivaldo. Sobe, filha. Essa é a Cátia, minha esposa. Aqui, irmãos, acho que está 10%, né? Mais ou menos, 1% da minha família aqui em Osasco. Eu vou ser bem rápido. Minha família veio do Nordeste para Casa Verde Alta. Meus tios, meus pais. E depois de um tempo, eles compraram as suas posses. E meu pai foi para Guarulhos. E um tio foi para Itaquera. E os pais dos meus primos vieram aqui para Osasco. Então, quase toda a minha família está aqui em Osasco, né, espalhada por toda essa cidade. E faz mais ou menos um ano e pouco, que nós perdemos uma das nossas mães, né? E ela foi visitar a sua família na Bahia, e lá o Senhor a recolheu. E Deus já tinha feito uma grande obra na vida dela. Ela estava servindo ao Senhor. E sempre que tem um funeral, ou sempre que tem um casamento, Deus me dá a oportunidade de falar do amor de Deus para eles, né? Aqui só está um pedacinho, né? Essa aqui é a minha madrinha. É a mais nova que eu, o pastor Kamal falou. E sempre a gente se encontra nos velórios, né? E foi um momento muito difícil ali ver minha tia. Foi difícil até o seu falecimento, teve trazer o corpo para cá, todo um transtorno. E eu conheço o pastor Kamal, eu sou da Edificando de Guarulhos, a gente está junto no MFI, a gente se encontra no MFI, nos congressos dos jovens lá no Tremembé. E eu falei assim, olha, eu não posso mais só falar do amor de Deus, falar de perdão, falar de amor, né? Sempre falo isso com eles. Eu não posso mais fazer isso só nos velórios, ou só nos casamentos, ou nas festas quando a gente se encontra. E tem mais ou menos um mês e meio, quase 2 meses que eu tive aqui
primeiro a gente conversou lá nos Céus Abertos. E eu falei assim, pastor Kamal, eu vou lá na sua igreja, eu quero conhecer sua igreja. Eu vim, conheci. Vocês têm aqui, irmãos, o pastor Kamal é um doce. Não é um doce? É um doce. O pastor Kamal é um doce. O pastor Kamal é muito amoroso, irmãos. Eu vejo Jesus claramente. Vocês são privilegiados. O jeito que ele abraça, o jeito que ele fala, que você sente que ele quer ouvir o seu coração. Que Deus conserve assim em nome de Jesus. Amém? E eu falei para ele, eu falei assim, pastor, eu vou fazer um convite para minha família, para que eles venham aqui. Eu vou vir aqui uma vez por mês, uma vez a cada 1 mês e meio, 2 meses. O pastor Nilson já ficou com ciúmes. Trago a saudação do pastor Nilson aqui para a igreja. Mas aí eu convidei muito mais, né? Só que eles não vieram ainda. Eu sei que é duro pescar, né? E tá aqui. Eu vou falar o nome o nome deles é outro, tá? A Duda faz assim. Edinho, a Graça. A Janete teve que desmarcar uma reunião hoje. Está passando por uma situação bem difícil com a morte da minha tia, né? Na família, por conta dos bens que eles tinham. Estava muito chorosa essa semana. E eu falei assim, Janete, vai lá primeiro na igreja, porque eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. Minha madrinha Lourdes, a Paula, minha prima, a Ciete, a Graciete. Amém? Eu ia até pedir para o pastor para depois a igreja orar por eles. Eu tenho certeza que essas sementes vão se espalhar aqui em Osasco, em nome de Jesus, né? E eles vão encher essa igreja aqui para o segundo culto que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Espero que Deus... O desejo do meu coração para eles é que eles recebam o que eu tenho recebido da presença do Senhor Jesus. Me importo com eles. Meus filhos falavam assim, pai, você está ansioso hoje? Eu falei assim, eu estou ansioso sim. E que essa ansiedade passe no coração de vocês quando vocês tiverem que levar alguém para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que haja uma ansiedade no nosso coração de trazer pessoas da nossa família com essa palavra de hoje para servir ao Senhor em nome de Jesus, amém? Que o Senhor invada o nosso coração com esta alegria, que o Senhor esteja enchendo do Espírito Santo as nossas vidas, com esse compromisso com a nossa família em nome de Jesus. Eu não posso falar de Jesus só no velório, eu não posso falar de Jesus só nos casamentos, por isso eu convidei eles para estarem aqui em nome de Jesus. Estão passando por lutas, mas eu tenho certeza, todos aqui estão passando por lutas, irmãos, todos eles, mas eu tenho certeza que Deus tem uma vitória grande hoje para a vida deles, em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Quero que você se coloque em pé. Nós vamos fazer 2 momentos de oração. E nesse primeiro nós vamos orar por essa família. Os irmãos vejam como as nossas famílias sofrem embates e tantas coisas, como você poderá estar vivendo a sua também. Mas nós vamos orar por eles, por essa família, pelo pastor, para que Deus possa estar assim, sendo providência, sendo restaurador e trazendo paz ao coração deles. Eu quero que você estenda a mão para cá. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Nós Te adoramos porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia é para sempre. Nós apresentamos esta família, Senhor, que vive um momento tão difícil, Deus, um processo de perca, Senhor, processos difíceis que estão vivendo, mas vieram aqui nesta manhã, Senhor, para Te ouvir, para receber de Ti, Senhor, o alento, para receber de Ti, Senhor, uma restauração, um renovo, meu Deus. E nós como igreja, Senhor, nós os apresentamos a Ti, nós colocamos a vida deles em Tuas mãos, e Te pedimos, Senhor amado, que venha sobre eles a Tua misericórdia, que venha, Senhor, uma chuva de bênção sobre a vida deles, que eles sejam, Senhor, como uma terra pronta para ser regada, Senhor, e que haja frutos. Meu Deus, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa estar trazendo renovo, restauração, que coisas novas aconteçam, Pai, e que em tudo isso, Senhor, eles sejam uma família que glorifiquem o Teu nome,
que sejam, Senhor, uma expressão do Teu amor, Senhor, por onde quer que forem. Nós oramos por aqueles dessa família que também não estão aqui, mas que a Tua misericórdia e que o Teu amor, Senhor, possa alcançá-los, Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas? Amém. Agora eu quero orar por você. Pode deixar eles aqui orando, deixa eles na bênção. Eu quero pedir que você se aproxime do teu familiar nesta manhã. É possível? Talvez você já esteja do lado, mas pastor, eu não estou com o meu familiar. Então você vai olhar para alguém que está sozinho, você vai quebrar a barreira e você vai chegar perto dessa pessoa. Amém? E nós vamos orar neste momento pela nossa casa. Nós falamos, Senhor, irmãos, que nós precisamos tapar os muros que protegem a nossa família. E esse tapar brechas, ele começa aqui, na presença de Deus. Esse tapar brecha, irmãos, é quando nós nos abraçamos e percebemos que nós precisamos estar unidos. Por isso, neste momento, nós vamos orar. Você vai apresentar sua família, você vai apresentar sua esposa, seu filho que está do seu lado, e você vai pedir para que a graça, a misericórdia de Deus venha sobre você. Se você está só com seu esposo, sua esposa, é momento das brechas serem tapadas e que venha sobre vocês o cuidado de Deus. Senhor, nós oramos pela tua igreja, nós oramos pelas famílias aqui, Senhor. A nossa oração neste momento, Pai, é para que o Senhor esteja cobrindo cada família aqui nesta manhã com o Teu amor, que eles sejam cobertos da Tua graça, que eles sejam cobertos, Senhor, de todo ataque que estejam sofrendo. Nós queremos repreender esse ataque, Senhor. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja, Pai querido, abençoando, Deus, cada família nesta manhã. Senhor, que os problemas de relacionamento sejam rompidos. Senhor, que haja perdão, que haja, Senhor, compromisso, que haja compreensão, Pai, que haja amor, Senhor, nas nossas famílias, que o adversário não encontre lugar dentro dos nossos lares, mas que os muros, Senhor, que envolvem a nossa família, nesta manhã, Senhor, sejam restaurados, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, pois nós declaramos nesta manhã, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor nesta manhã.